Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais essa apresentação aqui hoje com uma entrevista muito especial com Silvia Poti. Espero estar falando o nome certo dela aqui. A Silvia, ela é psicóloga, ela é especializada em psicologia do corpo, em terapias bioenergéticas e ela tem um estudo aí também muito interessante sobre o poder do som e o poder do silêncio. Desde já eu quero agradecer aqui a pessoa do nosso amigo lá, o Adriano de Guarulhos, que fez a indicação da Silvia para a gente poder falar sobre essa questão aí do som, do silêncio, como a psicologia entra em tudo isso daí. Silvia, muito obrigado por estar com a gente aqui. É um prazer estar te recebendo aqui nessa gravação aqui para falar sobre perturbação do sossego, o som e o silêncio. Muito obrigada também pela oportunidade. Espero poder trazer umas sementinhas aí para florescer na consciência das pessoas um pouquinho mais de entendimento sobre essa questão. Certo. Ô, Silvia, qual eu já apresentei aqui agora, você falou, você tem um estudo sobre o poder do som e o poder do silêncio. Isso. Você podia falar para nós um pouco do que são esses estudos, como que eles se direcionam, só para a gente já entender como que a importância disso aí. Tá. Bom, é bastante coisa mesmo que eu Sem venho problema não, vamos lá. experimentando sobre isso, mas eu vou fazer a síntese proteica aqui. Assim, eu quero só dizer, antes de explicar os meus estudos, que a minha intenção nesse lugar de ativista do silêncio, de ativista da gente ter entendimento do poder da música e do som, é que a gente, como seres humanos, vai ficando mais inteligente sobre isso, para que as nossas atitudes sejam mais saudáveis. Todos nós queremos que a gente esteja mais saudável, nossos irmãos, nossas esposas, amigos, parceiros de trabalho. A gente busca saúde, harmonia. E então, em todas as áreas da vida, a gente tem que trazer conhecimento, entendimento, para que as pessoas possam melhorar suas atitudes, ou manter as atitudes boas e positivas, e melhorar aquelas que a gente está bobeando, que a gente está não fazendo muito direitinho, assim. Então, é trocando informação, né? Que é a minha intenção aqui, para nos ajudar a trazer mais consciência para isso, né? Então, e por isso eu Certo. venho estudando desde cedo. Eu tinha 13 anos quando eu escutei alguém falar sobre um exame que tem na musicoterapia, ou tinha pelo menos, em que se colocam eletrodos no cérebro. E você colocava, o terapeuta colocava uma playlist de 10 músicas que a pessoa mais ama. A pessoa levava na terapia, na época, fita cassete, as 10 músicas preferidas. E aí, nesse exame, eles podiam ver o que acontecia com a pessoa no estímulo de cada música. A que traz tristeza e você tem vontade de chorar, a que traz euforia, alegria e vontade de viver, a que você fica sério, reflexivo, e como o cérebro, né, vai reagindo a esses estímulos. Ou até mesmo uma música que te faz mal, que não tem nada a ver com você, independente de ser uma música boa ou ruim, o teu sistema nervoso responde de uma forma ruim aquilo. Então, quando eu tinha 13 anos e eu ouvi isso, eu falei, uau, que interessante isso. E Já comecei a se ficar, interessou pelo assunto já com 13 anos. como é que acontece comigo com essa música? O que acontece comigo com essa música? E também eu fui muito bem estimulada em família com essa questão de músicas legais, dançar e ver o que acontece com você com estímulos sonoros positivos. E aí eu tive uma caminhada mesmo de ir em centros de meditação, centros de estudos ecológicos, de mergulhos no silêncio, passar uma semana em silêncio, 2 semanas em E silêncio. você conseguiu? Maravilhoso! No começo você sente um pouco de ansiedade, porque a gente está acostumado a ficar blá 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 blá. Você vai Depois, bater uma baita inveja em algumas pessoas aí que falam assim, como que ela conseguiu passar 2 semanas em silêncio? Muitas pois pessoas é, estão mas é acompanhando a gente aqui e vão ficar pensando como que se consegue isso daí. Depois você comenta sobre isso. comento, e tem lugares especializados para isso no mundo, tem retiros de silêncio, que você vai e passa esse tempo, sejam 2, 3 dias. Hoje em dia eu ofereço isso também, mas na época eu fui receber, né, como participante. Tem lugares em São Paulo, em Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, que você vai ficar 1, 2, 3, 5, 10 dias em silêncio. E pode mexer o corpo, dançar, caminhar, meditar, escrever.
e você vai entrando num estado de comunhão com a paz, que é muito interessante. Eu já recebi um monte de participantes dos meus workshops que vêm super pilhados. Tá lá o pôr do sol e você tá aqui, tá aqui a cachoeira, tá, você não escuta mais as coisas porque você está numa constante movimentação racional, né? E a gente vai acalmando isso, dançando, conversando, silenciando, para ir te modulando, para se conectar de novo com a paz. E eu tenho retornos incríveis, as pessoas falarem, nossa, essa sou eu, esse sou eu sinto paz de novo. Às vezes você nem sabia por que você vivia angustiado. Até funcionários de lojas que colocam aquela música constante. Você vai numa farmácia, tem aquela. Vai no posto, no mercado, né? Que estão. Tudo é barulho, né? Com dor de cabeça, estressados, né? Eu falo, gente, por que essa música é tão alta? Eu sou super ativista, né? Eles falam, nossa, é tão difícil, sabe? É muito comum isso. Enfim, então eu fui experienciando isso tudo e vendo, meu Deus, que coisa maravilhosa que é você sentir paz e como o estímulo sonoro de fora, de dentro afeta isso, né? Desculpa estar ligado aqui o WhatsApp. Não, tá tranquilo. Mas realmente é um tratamento, né? Eu diria que até um tratamento almático. A pessoa Sim. conseguir passar um tempo em silêncio para poder recuperar as energias, porque a pessoa que passa com perturbação de sossego, muito barulho, às vezes é perturbação de sossego, às vezes é barulho no próprio trabalho mesmo. Ela tem que trabalhar o dia inteiro ali com muito barulho. Quando ela chega em casa e ela trabalhou o dia inteiro com barulho, ou quando ela chega em casa e quer descansar do trabalho e ela tem barulho, ela entra num esgotamento mental, físico também. Físico porque ela não consegue dormir, mas mental porque a cabeça explode, Silvia. E essa situação dela conseguir criar uma desconexão, ela é importante, né? E é muito importante a gente entender que isso não é um problema individual. Embora pareça ser, o teu estresse seja, ah, meu Deus, o que eu faço com isso? É um problema social, é um problema coletivo, é um problema de abuso e invasão à privacidade alheia, em que a gente precisa conquistar direitos perante a lei, perante polícia, perante consciência humana, a gente precisa conquistar, assim como veio a lei antifumo, né? E que você não pode mais ficar fumando em ambientes fechados como tinha antigamente, nem tão antigamente, né? Em avião, em ônibus, em restaurante, a gente sofria. Que bom chegar nas pessoas que geraram essa respeitabilidade para o olfato, né? E agora a gente tem esse jeito de falar: escuta, amigo, está dentro de um restaurante, por favor, não liga teu cigarro aqui. A gente pode falar isso. E a pessoa é amparada pela lei e pelo bom senso, e não em todos E os essa lugares. cultura, graças a Deus, ela pegou. São raros os lugares que ainda existem pessoas que não respeitam, mas já são raros. Já virou realmente uma situação. Alguém acende um cigarro no lugar fechado, todo mundo já olha e reprova imediatamente. Isso aí realmente foi uma mudança muito boa. Muito e agora a gente, em outras atmosferas também isso acontece, na questão do toque, de você não poder chegar tocando alguém, ou sendo abusivo, ou no trabalho, assédio, já está entendido que isso não pode, que você tem que respeitar a privacidade alheia. Né? Então, e é interessante, Silvia, só quando você fala de abuso, e às vezes normalmente existe o abuso físico, e no caso nós estamos falando do barulho, o abuso, ele seria um abuso emocional mesmo, porque a pessoa está sendo agredida psicologicamente, sem ninguém que está encostando nela e nem falando necessariamente algo para ela. Sim. E a perturbação do sossego envolve muito isso, porque à medida que o som de uma pessoa passa para o terreno, para a casa de outra pessoa, você está tendo uma invasão da intimidade da pessoa, adentrando ali no espaço dela, que ela teria que ter a liberdade de ela escutar o que ela quisesse. Se ela quisesse o silêncio, ela tem que ter o direito ao silêncio. Se ela quiser escutar uma música, ela escute, põe um fone de ouvido, igual estou com aqui, ou ligue de um jeito que não vá perturbar o sossego dos outros. E essa palavra que você usou realmente é uma palavra pesada, mas é a palavra certa, abuso. É real. Por exemplo, a questão da alimentação, a gente falou aqui dos cheiros, né, do fumo. Da alimentação. E se eu entro numa farmácia e alguém coloca uma Maria Mole dentro da minha boca, eu vou falar, ei, tá louco? Outro coloca um amendoim. Eu falo, eu não quero, eu adoro amendoim, mas eu não quero agora. Outro fala, não, mas eu vou no posto de gasolina, não, você tem que comer pizza. Eu não quero comer pizza.
pessoa não vai colocar essa refeição dentro de você. Sim. A música, ela é informação para o cérebro, ela é uma refeição. Isso é medicina quântica, eu fiz vários cursos já de medicina quântica que explicam isso, o que acontece, né? Ou mesmo esse exame de musicoterapia que eu comentei. Hoje tem muitos estudos. Procurar no YouTube a influência da música sobre a matéria. Lá com o microscópio vão ver. E aquele japonês que tem no filme que fala das moléculas congeladas de água que acontece sobre efeitos sonoros. Então, isso já É está. o Quem Somos Nós? É esse Isso. filme? A gente já tem Muito muito bom. material para divulgar e para entender que música, som é uma refeição para o cérebro. E que se você tem que ficar comendo sons que você não deseja, que não é bom para ti, te intoxica, te envenena. Só que a gente, Sim. como sociedade, ainda não entendeu isso. E continua falando, e aí que eu vou estar com o meu celular dentro do ônibus com música alta? E daí que... Porque ainda não se entendeu isso. Está se entendendo aos poucos que eu tenho o meu direito de falar, eu não quero comer isso, você não pode me obrigar. E os ouvidos estão dizendo isso, o sistema nervoso também está dizendo, eu não quero esse estímulo sonoro. Eu tenho que ter meu espaço preservado. Né? E aí é que entra a educação mesmo. A gente aprender a se educar. E é como eu costumo lidar quando eu estou nessas situações de estresse sonoro, né? Sim. E foge muito do poder da questão do poder de escolha. Porque o mundo melhorou muito sobre o aspecto de você poder escolher aquilo que você quer. Eu já sou uma pessoa jovem há muitos anos, sabe? Para não dizer que eu sou jovem há bastante tempo. E eu lembro quando a gente não tinha opções para fazer as coisas. Não tinha opções de músicas, não tinha opções de, de TV, de vídeos. A gente tinha que aceitar o que a televisão colocava para nós. A gente tinha que aceitar o que as rádios colocavam para a gente escutar. Sim. Não precisava de qualquer conteúdo. Hoje já tem o YouTube, já tem o Spotify, que já tem a internet, que democratizou o que você quer de acordo com a sua vontade. Você entra hoje na internet e fala, não, eu quero buscar tal coisa. Você encontra. É raro você não encontrar alguma coisa hoje na internet. Ela democratizou a questão da sua vontade. Só que ao mesmo tempo que houve essa democracia da vontade de escolher aquilo que você quer, está tendo essa invasão de intimidade, de privacidade, de pessoas que querem impor que outras pessoas que não querem escutar aquele barulho, que elas aceitem. Eles acham que você que está reclamando, você que está se incomodando, você tem que aceitar, porque eu posso fazer. Eles dizem o seguinte: eu posso fazer o meu barulho na minha casa do jeito que eu quiser, porque a casa é minha. E não funciona assim. A gente até no direito tem o artigo 1277 do Código Civil, que fala que qualquer pessoa tem direito de cessar as interferências prejudiciais que um vizinho está causando. Sim. Só que isso, quando entra sob o aspecto de pessoas que não têm essa percepção, né, Silvia? É complicado. Tem pessoas que não querem entender, não tem empatia, não tem solidariedade, não tem respeito, não tem educação. É difícil. Nossa, muito complicado. Eu vejo assim, eu faço vídeos, eu produzo conteúdo, né, de algumas questões aí que eu acho que é importante a gente ir Você pensando tem junto. canal do YouTube? Se tiver, pode divulgar. Instagram, divulga aí pro pessoal. Tem o IA múltipla, mas é melhor escrever depois que é difícil. Pode escrever depois nos comentários Depois aqui eu do chat, escrevo. eu compartilho aqui Tenho pro bastante pessoal aqui. material. Assim. Quando eu falo, os meus vídeos, eles são muito para as pessoas que são pessoas de bom coração, mas que podem estar pisando na bola. Tipo, eu sou uma pessoa humilde. Se alguém me chega e falar, Silvia, olha só, você está fazendo tal coisa, não está sendo legal para mim, se você puder ter mais cuidado, eu vou falar, puxa, você tem razão, pisei na bola nisso. Né? Eu posso ter essa consciência, essa humildade. Assim como muitas pessoas são assim, elas não entenderam ainda que o som delas está sendo invasivo, que é dentro da casa delas, mas se está chegando na casa do outro, virou casa do outro. Então, quando a gente vai trazendo informação para pessoas que têm bom senso, que têm bom coração, só não entenderam ainda, é muito fértil, é muito bom. O problema são as pessoas que são realmente egoístas. Sim. São cretinas mesmo. Aí que precisa de leis, advogados, polícia, porque é outro departamento.
né? Mas nesse âmbito de pessoas que não são tão egoístas assim, elas só não receberam educação suficiente ainda. Tinha uma frase do meu avô que ele falava assim, quando ele ia reclamar de alguma coisa. Ele falava assim: se a pessoa não aprende em casa, o mundo vai ensinar. E eu sou parte do mundo. Então eu vou chegar e falar. Então tem várias situações que eu vivo, porque eu me incomodo muito, eu sou muito sensitiva com o som, eu tenho isso muito apurado, né? Que a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco sobre esse poder da música, um pouco mais se for o caso. Eu gosto muito da música quando ela atravessa o meu corpo e vira dança. Eu uso música para terapias, para fazer as pessoas dançarem, se conectarem. A música é uma coisa maravilhosa, mas como todos os remédios, você tem que usar na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa, e não de uma forma indiscriminada, que daí vira toxina. Se você toma aspirina e não precisa, você toma propaganda aqui da aspirina, você toma qualquer remédio que não é para o teu corpo naquele momento, vai te fazer mal, né? Então, o poder da música. Mas em muitas situações, por exemplo, eu estava na Tailândia, eu morei lá um tempo. Era 5 da manhã num barco de 3 horas de duração de viagem, um barco grande, né? Uma criancinha no videogame ali no celular. Nossa. Meu Deus, e ninguém se mexia. Com certeza várias pessoas incomodadas, uns dormem, né? Mas vários. Eu tendo taquicardia já, de falando, meu Deus, eu não acredito que eu vou ter que levantar às 5 da manhã. Falei, bem meu vô interno falando, o mundo educa, né? Aí eu chego lá, aí você tem que aprender a colocar uma forma que gere empatia no outro, caso o outro não seja uma pessoa estúpida, egoísta e ignorante. Se for uma pessoa, ok. Aí eu chego ali para a criancinha de 10 anos com o pai do lado e falo, oi, tudo bom? Falo em inglês, né? Viu? A gente está aqui tentando descansar, são 5 horas da manhã, é um ambiente coletivo, seria muito importante você desligar esse celular, desligar o som, para que a gente possa descansar. Você faz isso pela gente, por gentileza? Ai, claro, claro, desligo. Tem situações na praia, aqui em Caiobá essa, ou uma vez em outros locais, outras vezes. Você chega lá na praia, quer ouvir o barulho da brisa, quer relaxado da semana de trabalho, aí vai lá o fulano e coloca qualquer música que seja pagode, técnico, qualquer coisa. Você fala, meu Deus, vou ter que lidar com isso aqui também. E essas caixinhas pequenas que o pessoal criou dos últimos anos, né? Estão dando sérios, está dando até, inclusive, leis específicas para tratar dessas caixas de som na praia. Sim. Porque a praia, assim, tem as pessoas que, óbvio, vão para a praia, a moçadinha, né? Turminha mais nova, eles vão para divertir, namorar, curtir a praia, mas tem também quem vá para curtir o som do mar, para se relaxar, para descansar. E isso tem gerado um atrito entre as pessoas que vão lá para. Acho que lá é um espaço, e é um espaço público, né? Só que acho que lá é um espaço público para fazer festa, e outros acham que lá é um local para poder realmente ter um relaxamento. E já estão surgindo várias leis, tá? Proibindo essas caixas de som na praia, exatamente por causa disso. E isso que é muito importante ter essas leis e essa consciência coletiva, porque senão a pessoa fala, é tua vontade contra a minha. Você quer silêncio, eu quero música, e aí? E não é isso, né? Eu quero fumar e você não, né? Mas eu acho que é muito importante, eu vou falar para alguns, vai ser óbvio, mas para outros talvez sirva. A gente conseguir expressar a nossa necessidade para alguém que está fazendo barulho, está perturbando, antes a gente está muito indignado e chegando com muita raiva e agressividade. Porque a pessoa leva para um lado pessoal e vai reagir assim também. Não estou tirando a culpa deles, tá? Estou só dizendo assim, estrategicamente, em muitos casos, e não é fórmula certa isso, mas, por exemplo, na praia que eu cheguei, ou numa cachoeira, o pessoal fica ali ouvindo rock and roll. Adoro um rock and roll, mas não na praia, na cachoeira. Sim. Aí eu também chego e falo, ô amigo, tudo bom? Curtindo uma praia? Que legal. Então, eu tô vindo aqui relaxar, eu e outras pessoas, precisando de descanso, tomar um banho de mar, escutar a brisa, e se trouxe aqui tua caixa de som, tá me atrapalhando muito. E eu sempre coloco, é um ambiente coletivo, né? Se você puder pôr fone de ouvido ou deixar para escutar na sua casa, de uma forma que não atrapalhe os outros, eu agradeço muito, muito a tua consideração. Olha no olho da pessoa, assim, te agradeço de coração se você puder fazer isso por mim e por nós. Faz favor. E eu fico ali até ele abaixar o som. Obrigada, viu? Muito obrigada. Acerta. Aí, às vezes, eu de baixo para cima aqui, que é essa magrela aí. Mas, em geral, funciona,
sabe? Eu não estou falando de casos que é complicado mesmo, né? Mas e Você está quando... tendo sorte de encontrar pessoas compreensíveis, porque isso, normalmente, quando a pessoa passa por isso aí, dificilmente ela aceita, ela tem muito orgulho. A pessoa que às vezes ela tem um carro com um som muito potente, você pedir para ela baixar, que lá, assim, primeiro ela já põe o som potente no carro, já pensando numa questão de valorização pessoal dela. Eu me tornei uma pessoa mais atraente ou mais impactante porque eu tenho um carro com um som muito potente. Se chega alguém lá e fala assim, pega essa potência e abaixa, é como se fala assim, diminua-se. E isso as pessoas, você que é psicólogo, você deve saber mais do que eu. Isso afeta o psicológico delas. E é complicado, às vezes, lidar com pessoas desse tipo de consciência, né? E quando tem que entrar lei mesmo, né? Os direitos. Mas mesmo É. nesses casos, mas como eu estou dizendo, em muitos casos não funciona. Mas se você vai pela empatia, tipo, oi, amigo, que massa ouvir uma música, né? Eu também adoro uma música. Aí não é pelo ego. Só que eu estou precisando muito sossego aqui, né? E você está com esse som alto. Pô, será que a gente não encontra um jeito de poder conviver legal? Eu não colocaria um fone de ouvido? Tem uns que não fazem mesmo, mas tem uns que fazem. Se a gente não chega já com tudo falando, porra, desculpe, pá, no canal. Poxa, né? Você chega na hora, tem casos em que funciona, em que gera empatia, e não divisão, e não embate, né? Mas tem situações em que dá embate, daí tem que ir para os superiores, né? Sim. Aí tem que ir para o superior e explicar que não é uma questão pessoal, não é uma questão de preferência, é uma questão de direito, né? Eu até comentei em algumas lives que a gente fez aqui no nosso canal, meu vizinho barulhento, que eu não entendo, eu juro que eu não consigo entender por que se permite vender equipamento sonoro para automóveis se é proibido andar com automóvel com som alto. Chega a ser um contrassenso isso. Se não pode ter um carro com som alto, não faz o menor sentido permitir a venda de som automotivo. A não Total. ser, claro, o som. Nada impede que a pessoa coloque um som de mais qualidade no veículo, mas Uhum. necessariamente não um som potente. Aí eu até vejo algumas pessoas, não, eu até concordo com você, mas as pessoas às vezes querem entrar em competições de veículos de som potente, que isso aí pode ser feito num lugar específico. Aí eu fico pensando, qual que é a lógica disso? Qual que é a lógica da pessoa falar, não, o som do meu carro é mais potente, o som do meu carro é mais barulhento e eu ganhei essa competição, o meu carro é o que faz mais barulho. É quase que fosse assim, uma competição de quem consegue cometer mais crimes. Fala assim, não, eu cometo mais crimes, o outro não, meu revólver atira em mais gente, não sei o que lá. E acaba virando assim, não faz o menor sentido isso, eu não consigo, juro para você que eu não consigo entender. Eu sei que tá fugindo um pouco do assunto seu aí, mas é porque essa questão do som, principalmente som de carro, tem muita gente que acha que pode chegar no lugar, abrir a tampa do carro e ligar o som e todo mundo ali tem que escutar, porque a pessoa ela precisa mostrar que ela tem um carro com Sim. som alto. Ela É. precisa. E às vezes você vai falar para ela que tem que escutar com fone, ela fala, não. Hum. No fundo, ela está respondendo pela mesa. Eu não quero que só eu escute, eu quero que todo mundo escute mesmo. Eu tive um embate com um colega, onde eu morava até na Tailândia, numa pousada, em frente ao lago, que a gente morava, um lugar super tranquilo, e todo dia ele colocava 7, 8 da manhã, até meio-dia, música, às vezes na frente do lago. Ah, meu Nossa. Deus. Primeira vez eu conversei, ele entendeu. Daqui a pouco colocou e falou: Silvia, eu não vou tirar esse som porque te incomoda. Eu preciso olhar no olho dele e falar: então você não se preocupa que você está me incomodando, que você está invadindo o meu espaço dentro do meu chalé, só para eu ter certeza, porque ele era um garoto legal, bacana na turma, só para eu ter certeza se eu estou entendendo. Eu estou dentro do meu chalé e você não se preocupa de estar invadindo o meu espaço porque você quer ter prazer ouvindo música. Só para eu entender se é isso mesmo. Aí ele ficou parado me olhando assim. É isso mesmo, você não está nem aí para como isso está me afetando. Ele ficou assim, eu falei, então tá, amigos nós não somos, com licença. Trazer consciência, sabe? Eu olhei no olho mesmo e falei, olha, tenhamos claro aqui, você está sendo abusivo.
Sim, Ponto, né? com Tem pessoas que ainda certeza. se dão conta. Mas eu queria trazer, Renato, junto, em paralelo à problemática que a gente tem, para começar a trazer uma luz no fim do túnel, Certo. eu queria falar um pouquinho de alguns lugares, pessoas, instituições que já estão mudando esse prisma, né? Para a gente Ótimo. ganhar força nessas Excelente. questões. Assim. Então, eu vou citar alguns exemplos, tá? De que eu já soube, e quero falar desses grupos, o movimento contra a perturbação do sossego. Quero começar por esse, que tem aqui em Curitiba, no Facebook, tem a nível Sim. estadual, nacional. Eu amo, adoro em que a gente junta forças, junto com polícia, Secretaria de Saúde, de Segurança, um monte de gente, para gerar respeitabilidade. Então, eu sou muito grata a quem está juntando forças para se ajudar, você com o seu canal, como advogado, trazendo respeitabilidade. Nós vamos chegar lá. Está Certo. melhorando aos poucos, sabe? Aham. Vamos lá. Então, assim, por exemplo, tem um website que eu preciso achar o link, depois podemos colocar para quem quiser no link de descrição, no texto, que é um website internacional que fala de lugares onde ainda se encontra sossego e de atividades, retiros, workshops para relaxar tudo, inclusive a audição. Então você vai lá e encontra, você se cadastra também se você oferece isso. Então é uma luz no fim do túnel. Com certeza. Na Europa, tem na Holanda, e eu ouvi falar de outros lugares também, tem um vagão de trem, 24 horas, enquanto tem trem, tem esse vagão, que é o vagão do silêncio. É proibido falar, escutar qualquer coisa que não num fone, que mesmo o fone fique só na tua audição, não reverbere. É proibido. Então, todo mundo está saindo do trabalho, quer silêncio, vai nesse vagão. Existe esse espaço para silêncio. Olha só. Lindo, maravilhoso. Vamos expandir essa ideia para que, ônibus de Curitiba do país, vamos abrir um lugar de silêncio para quem precisa relaxar. Outro, restaurante na França, onde é proibido o uso de aparelho celular, de fala ou som, para ter uma atmosfera tranquila. Sim. Rede de supermercado na Inglaterra. Isso E que você eu está falo, falando de celular é realmente muito desagradável. Você está num restaurante e alguém está conversando alto ali do seu lado, na mesa ao lado. Fala, gente, eu não quero saber da conversa dessa pessoa. Eu não estou interessado no assunto. A pessoa não desconfia que ela pode sair do restaurante e vai conversar lá de fora. sim, sim. As pessoas faltam um pouco desse Vendo desconfiômetro, né? filminho, né? Coloca o celular, estão comendo, vendo filminho no celular. Eu fico, paf, paf, briga e guerra. Eu fico, gente. Ou o que é pior, você vai almoçar com alguém, um amigo, você com uma amiga, de repente eles começam a comer e o telefone dela toca. Sim. E ela blá, 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 e você tá comendo ali, ela só escutando a conversa, de repente você terminou de comer e a outra pessoa só tava no telefone conversando. É. Isso é um Incompreensível. estrago que eu quero compartilhar, mas no fim dessa lista eu vou falar sobre a minha campanha que eu quero fazer um dia. Certo. Junto com o governo, com a polícia, com tudo. É o meu sonho de consumo da ativista do silêncio. Bom, aí tem uma rede de supermercados na Inglaterra e também em Minas Gerais tem no Instagram, numa das páginas lá, que tem 2 horários no dia, acho que é das 11 ao meio-dia e das 7 às 8 da noite, em que diminui-se total o barulho de funcionários, não tem música, tudo é calmo para que as pessoas que precisam de calma, tem autistas, hipersensitivos, tem uma série de pessoas que precisam, né, que sofrem muito. E você vê Sim. os comentários no Instagram, centenas, milhares de pessoas falando: meu Deus, que maravilha, porque eu já não posso sair para ir no mercado por causa do estresse. Temos isso em Minas Gerais, temos isso na Inglaterra e talvez em outros lugares que eu desconheça. Tem um spa de sauna e massagens na Suíça que eles têm placas na frente de cada salinha, de cada ambiente que fala ambiente de silêncio, proibido falar. E você entra e você já sabe. Quem quer relaxar. E tem ambientes sussurro com um desenho assim. Aqui é permitido falar, mas cuidando muito com a discrição para não atrapalhar o outro. Então, vai educando as pessoas. Então, quem entra ali na sala e uma pessoa que está empolgada, às vezes a gente se empolga, encontra alguém e fala: ai, que bom te ver, que saudade. Alguém pode falar: pss, 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 pss. Opa, opa, desculpa, desculpa, porque está na lei. O ambiente tem que ser de biblioteca mesmo, né? De sem conversas, né?
Em alguns lugares, né, que você vai vir para Eu relaxar, estou falando puxa. de biblioteca, que às vezes alguns jovens aqui nem sabem o que é uma biblioteca, como que tem que ser uma biblioteca, né? Hoje é tudo na internet. Na minha época, a gente buscava todas as consultas em biblioteca e realmente lá tinha que ter silêncio. Ninguém entrava lá conversando, não tinha Sim, esse negócio de conversar alto. Se quisesse conversar, tinha que sair da biblioteca para conversar com alguém. é. É outro entendimento. E lá na Tailândia eu conheci também, tem um clube, assim, um hotel clube com piscina que acolhe crianças, famílias para brincarem na água e tal, e é gostoso, mas eles reservam um momento em todos os dias para quem precisa ir tomar banho de sol, nadar sem música, sem gente, não só criança, né? Qualquer tipo. Ah, das 2 às 3 todo dia, de tarde, você pode vir para lagartear no sol em silêncio, né? E enfim, e para finalizar, eu vi uma matéria no passado de que o governo de Nova York pegou as motos barulhentas, que são bem barulhentas, tirou elas da posse das pessoas, colocou num local e passou. Tem uma cena, quem procurar aí na Google vai achar um trator gigante Nó. destruindo as motos. E a frase da prefeitura, de alguma instituição, estes não vão incomodar mais. Nossa, e moto incomoda. Nossa Senhora, Não incomoda tem luz. bastante mesmo. Mas assim, eu tô curioso agora. Você falou que tem uma campanha. Fiquei Tá. curioso agora. Conta É para uma, é nós uma aí qual que é essa campanha. É sério e é uma brincadeira também, mas eu espero que vire sério. Que é a campanha Música Segura. Música segura. Teve aí, já faz acho que uma década, sei lá quanto tempo atrás, a campanha Sexo Seguro, em que o governo distribui camisinhas, né, para as pessoas não terem problemas, quem não quer ter filho, quem não quer ter doenças e tal, preservar. O programa Campanha Sexo Seguro. Eu acho que Eu até acho hoje tem, né, fornecimento de que tem, preservativos. Até programa hoje que veio tem. com muita força, uma época que se mantém, ainda bem. Uhum. Eu acho que a gente tem que fazer a campanha Música Segura ou Silêncio Seguro, que é Sim, distribuição de fones de ouvido com folhetos, conscientização, cartazes. Entrou no ônibus. Aqui somos parte do movimento Silêncio Seguro. Use seu fone de ouvido. A gente ter fone de ouvido disponíveis para chegar no restaurante para o cara que está lá aprendendo e falar: oh, amigo, campanha Música Segura. Mantenha a música dentro do seu container, do seu recipiente individual, porque isso gera respeitabilidade, porque tem um governo por trás, tem empresas por trás, tem a lei por trás, e a gente tem como agir de uma forma, muitas vezes, que não precisa ser hostil. Falar, opa, usei teu fone de ouvido, né? sim, E a campanha com folheto, com, enfim, informação de lembrar as pessoas que não adianta só usar fone e gritar também, mas de sim. manter o som no teu próprio sistema auditivo, né? Uhum. Aí, fone é tão barato, né? Por exemplo, esse daqui que eu tô usando são esses que vêm junto com o celular. Eles são super baratos, esses fones de ouvido aqui. É. A pessoa não usa porque não quer mesmo, né? É muito barato. Não precisa comprar um fone caríssimo, né? Você acha fones caríssimos, mas esses daqui, não, salvo engano, acho que é R$ 20, nem isso. Tão É. barato que é um fone de ouvido, Nossa, né? e o que é educação, né? Só um exemplo bem rápido. Eu lembrei agora, no começo do ano, eu estava num outro país, estava num trem, e o vagão estava super vazio. E aí tinha um menino de uns 10 anos, um polaquinho, que pegou o celular, aquela paisagem linda, fora do trem, e ele lá, pé, 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 ouvindo música, filme, sei lá. Eu falei, ai meu Deus, que saco, né? Lidar com isso até aqui. Aí eu olhei para o rapaz, ele estava assim, virado para mim, no outro banco. Eu falei, hey, hey, você se importaria, falei em inglês, né? Você se importaria de colocar teu fone de ouvido? Falei, você não, né? A reação do rapaz foi tão linda. Ele não reclamou, ele não fez cara feia. Aí você vê que tem educação de família na Sim. comunidade. Ele olhou para mim e falou: desculpa, desculpa. E já pegou, colocou e me abriu um sorrisinho empático. Ai, quem que é o pai e a mãe desse rapaz? Ai, que lindo, sabe? Que lindo. Então, por favor, pais, mães, cuidadores, ensinem Ensino. suas crianças a serem É educadas. verdade. Mas só perguntar uma coisa. Você morou na Tailândia. Quanto tempo que você morou lá? 3 anos. 3 anos.
lá você foi com algum interesse específico de encontrar esse silêncio? Ou você encontrou o silêncio lá? Como que é essa vida na Tailândia em termos de perturbação de sossego? O que você fala para a gente? As pessoas têm. A gente fica só fechado no circuito Brasil aqui, e a Sim. gente tem até, numa das lives nossa, tem uma pessoa de Portugal, o seu Vasco, sempre entra para comentar: nossa, aqui em Portugal tá terrível, barulho aqui tá demais. Já vi que Estados Unidos também tem muita perturbação de sossego. É. Na Suíça, onde a minha cunhada mora, ela fala que o pessoal é muito respeitoso lá. Não, sim, fala assim, não é que não tem barulho, mas ninguém faz festas que atravessa a noite, essas coisas. Normalmente todos os eventos são de dia, tranquilos, o pessoal respeita, pelo menos onde ela mora lá, o pessoal respeita muito. Mas e na Tailândia? É. Como Não, que é a Tailândia? A Tailândia, a única coisa que eu lembro da Tailândia é num filme do Rambo, que o Rambo morou um tempo lá na Tailândia. E ele teve que levar uns turistas lá acho que era no Vietnã, não sei, que ali é perto, né? Vietnã é perto ali da Tailândia. sim. Só eu vou fazer um parênteses antes de te responder, porque eu estive na Suíça, num spa, também eu dou sessões, né, de uma técnica aquática, então eu cruzava lá os spas trabalhando e pude conhecer alguns lugares, assim, e é incrível mesmo, essa coletividade sossegada, assim, tipo, era um domingo de tarde, tinha 100, 200, 300 pessoas, nem sei, naquelas piscinões, ninguém estava com a voz mais alta, todo mundo tranquilo, tipo, gente, é domingo, a gente vê no só para relaxar com a nossa família. Não tinha ninguém, over sexual, or too much, nada, era tudo assim. Eu fui aquela. Chegou uma amiga, eu falei, ai, que não sei o que. Eu vi o que aconteceu. Aí as pessoas me olharam com educação, assim, tipo, por que você tá fazendo isso? Eu falei, nossa, tô sendo eu aqui, a Loki, né? E já me coloquei no meu lugar, né? De cuidado com o coletivo. Sim. Então, é incrível a Suíça nesse sentido. Então, a Tailândia, respondendo a tua pergunta, eu não girei a Tailândia. Eu fiquei em 2 lugares bem específicos, que são lugares focados em meditação, yoga. Tem festa também, mas é muito focado a consciência corporal, consciência coletiva humana e tal. Então, é um lugar mais tranquilo que eu escolhi a dedo por isso, né? Na verdade, eu fui para ficar um mês e fiquei 3 anos. Olha, Então, é outro nível. Tem pessoas, porque é um lugar turístico, no lugar que eu fiquei mais, por exemplo, tem pessoas que chegam e falam, é meu direito por música. Mas já tem muitas pessoas defendendo a causa de respeito ao silêncio. Então, isso já é diferente, já está ganhando esse corpo e muitas pessoas da Europa que têm mais essa noção de individualidade, né? Então, era bem menos, extremamente menos. Pessoas que valorizam a natureza e o sossego da natureza, e aí que eu queria até abrir uma questão que a gente entender que nós somos seres naturais, nós somos filhos da natureza. Isso não é uma coisa romântica, espiritualista que eu estou falando, é biológico o negócio mesmo. A gente é filho dessa grande sistema natureza, como tem seres humanos e tem cachorro e mosquito e zebra, e cobra e planta, e rio, e fogo. A gente é filho disso. Tá? A sim. natureza, a nossa grande mãe, grande pai que nos provê vida, ela nos ofereceu um ambiente coletivo harmônico, para todos os nossos sentidos, em que a água é pura. A gente tem direito de tomar uma água que é pura, uma bebida neutra. A gente tem ar puro. Com todos os seres viventes, a natureza ela dá conta, essa grande inteligência, ela dá conta de manter a neutralidade. Ar puro, água pura, sons. Ainda que você ouça o grilo, a água, o Os sons da fogo, natureza, né? tudo está numa harmonia que você fala, ai, que delícia. Claro, você pode ir num lugar que é mais, os grilos são mais animados ou tal, mas em geral, né, você tem aquela harmonia para audição. E a gente está realmente desviando esse caminho. A questão do som é como assim, se você, como eu falei no começo, como se a natureza só desse que suco para gente. A gente fala, não, mas eu quero água pura agora, eu quero ter escolha de tomar, agora eu quero uma coca, agora eu quero um suco, agora eu quero um champanhe, agora eu quero uma cerveja. É uma escolha de variar. Mas o puro é o que a gente precisa para o nosso corpo estar saudável, a neutralidade no dia a dia.
E a natureza sim, provê a água pura, o som puro, o ar puro, né? O respeito entre os seres viventes. E o ser humano está depredando isso. Então, quando você, fulano, que coloca 3 horas de música alta e não está nem aí, eu acho que às vezes 5 minutinhos para você dar tua dançada, até eu não acho a coisa mais grave do mundo se teu vizinho falou que tudo bem. Tem casos, já fui em lugares lá na Tailândia, que a vizinhança faz festa. E mora lá quem gosta de festa. E eles não se incomodam, eles falam, a gente vai morar na área da festa. Né? E tem a área que é mais de sossego. Então, tudo bem se o povo da festa não se importa. Né? Mas tem a área do sossego. 5 minutinhos de manhã eu ponho para tomar banho. Se te incomodar, me avisa. Tinha ali um lugar mais amigável, né? uhum, Então, se a pessoa está gerando perturbação de sossego, ela está saindo dessa ordem natural, né? Em que é oferecido para nós, para nossa saúde, do nosso sistema nervoso, saúde biológica, para o nosso cérebro, a gente precisa de neutralidade. E isso eu venho assim vendo muito na prática. Pacientes que vêm num modo racional totalmente extrapolado, blá, 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 que nem escuta mais. Tem muitas pessoas que falam: mas eu não me incomodo com a música. Não tem? Silvia, você está se incomodando? Eu não me incomodo. Como se fosse um orgulho não se incomodar. Aí eu quero sim, colocar esse ponto que eu acho muito importante. Se você não se incomoda porque você tem essa habilidade de abstrair, que lindo, nos ensine como. Tem centros de meditação vipassana, tem algumas técnicas para isso, né? Mas a maioria, Renato, são pessoas que anestesiaram a capacidade de escutar. Elas estão perdendo a capacidade. Quando eu digo escutar, não é só o físico. Quando a tua esposa fala como ela está se sentindo, que ela precisa, ou teu marido, ou teu irmão, ou tua filha, você escuta. Você para e escuta o que o outro tem a te dizer. Ou você também abstrai tudo que vem de fora? Você está anestesiado. Você escuta quando o teu corpo fala, chega de comer, chega disso, vai para aquilo. Você escuta os sinais do seu corpo. Você escuta a natureza. Você escuta mesmo as coisas ou você está anestesiado? Porque se você está anestesiado, não me interessa isso. Me interessa as pessoas que conseguem abstrair o som, encontraram técnicas para sobreviver, mas que ainda escutam, mas conseguem selecionar. Isso me interessa. Mas a pessoa se orgulhar que ela não se incomoda mais é como, ou, né, como falar, eu não me incomodo que alguém seja abusivo no meu corpo e ter orgulho disso. Tudo bem se incomodar, é saudável se incomodar com quem é invasivo. É nosso senso de proteção, de autodefesa, de autopreservação. O nosso sistema, se a gente come uma comida estragada, nosso sistema imunológico vai falar pá, 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 e vai dar uma sim. diarreia, um vômito e tal, porque ele quer liberar o que é tóxico. Então, quando a gente se incomoda, a gente não está fazendo algo errado. Quando é um incômodo de algo que é do nosso direito. Né? Sim. Quando você É fala, porque existem não, alguns entendimentos, ô Silvio, que às vezes tem pessoas que cada pessoa tem uma sensibilidade maior e tem um jeito de sentir mais. Umas tá. sentem mais o som, outras Uhum. precisam encostar, sentem mais alguém que está encostando, outras sentem mais o cheiro, incomoda mais o cheiro das coisas. E nem por isso torna assim as pessoas. Você tem que entender, por exemplo, se às vezes nós temos essa sensibilidade maior com o som, nós temos que entender também a questão que tem maior sensibilidade, as pessoas que têm maior sensibilidade com cheiros. Uhum. E realmente incomoda. Às vezes a Sim. pessoa passa por problemas de estar com vizinhos com cheiros, com sons, poluições, vários tipos de poluição de sujeira que cai, tudo incomoda. Tudo é uma questão de que precisa ser tratado, mas o importante dizer nisso tudo é que necessariamente o fato da pessoa ter uma percepção sensitiva maior com o som, ela não é uma pessoa doente, como alguns pretendem tratar. Falar, essa pessoa é doente, qualquer barulho incomoda ela, e não é isso. Ela realmente tem uma sensibilidade, mas isso não é, pelo menos não é considerado uma patologia, não tem nem CID para isso, com exceção da misofonia. A misofonia Esse realmente aí ponto, já a pessoa se incomoda com, como é que fala? Qualquer coisinha mínima, né? Não é nem barulho. né? Qualquer, se eu pegar aqui, ficar aqui, ó, a pessoa já incomoda. Isso aí já Sim. é a misofonia, né?
Renato, o que você está trazendo, eu acho que é um ponto super, super, super importante, muito importante, dentro dessa entendimento dos direitos humanos, tá? Que eu vejo dessa forma. Tem pessoas que falam tanto a questão de sensitivos da audição, quanto Sim. horário de barulho, que eu vou falar daqui a pouco. Então, assim, primeiro, todas as pessoas têm direito a sossego. Todas devem ter direito a sossego, nos seus sentidos, dentro da sua Sim. casa ou no ambiente coletivo. Ponto. Mas, se a gente for falar para as pessoas mais egoístas que só pensam na funcionalidade dos outros, vamos falar no ponto de que os sensitivos também são necessários na sociedade. Não devem ser descartados como doentes. Aquele avião que você voou até não sei aonde, em 2 horinhas, que você, em vez de pegar um cavalo e atravessar como antigamente, pode ter sido um sensitivo, um engenheiro, enfim, profissionais disso que passam a madrugada em silêncio, estudando fórmulas. Tem até um filme com o Leonardo DiCaprio sobre a origem do avião. Os cientistas que criam antibióticos, as pessoas que criam músicas maravilhosas. Nossa, tem tantos sensitivos que ajudam você num centro espírita. Médicos, enfermeiras, eles têm que ter cirurgiões. A gente precisa de sossego para se concentrar e gerar coisas para a humanidade que todos precisamos, seja um avião, um ar-condicionado, um lençol elétrico, um chuveiro, uma cirurgia, uma aplicação de uma vitamina, de algo para te tirar dor, sabe? Muitos são sensitivos que param e se concentram e não podem ter distração. E o cérebro deles funciona assim, não só as 8 horas por dia que estão trabalhando, ou 12, o tempo todo, porque a pessoa é assim. E ela tem que descansar. Está no direito dela para poder ser digna de si, de estar bem e oferecer o seu trabalho para a humanidade, e não se tornar uma pessoa doente, dopada de remédio para sobreviver. Então, mas o fato dela ter essa sensibilidade, ela não é uma pessoa doente. Isso que é importante dizer. Exatamente. Os sensitivos são absolutamente necessários, mais do que nunca no nosso mundo hoje. Porque trazem consciência, trazem melhorias. Eles têm que ser respeitados, nós temos que ser respeitados. Então, isso é um ponto muito importante de ser trazido, sabe? E, junto a isso, a questão do horário, né? Hoje, graças a muitos ativistas e tudo mais, essa questão do horário do barulho está sendo atualizada também, que antes era só à noite, das 10 às 8, algo assim. Hoje... Olha, na verdade, legalmente nunca teve isso aí, tá? Nunca teve essa... Mas existia a lenda urbana que até 22 horas pode fazer barulho, depois já não pode. Isso é lenda, tá? Nunca teve essa lei. É mesmo? Às vezes é porque a própria polícia fala, não, mas esse horário não são nem 10 da noite, tolera, né? Isso. Mas como é que fala? Faz mais parte do imaginário popular do que realmente ser uma questão legal, com exceção de algumas leis municipais, que aí tratam de atividades e estabelecimentos que até certo horário não pode funcionar, ou por causa exatamente da perturbação do sossego. Sim. Mas, fora isso, você pega o artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, que fala da perturbação do sossego, lá fala perturbar. Não fala perturbar de tal hora até tal hora, fala perturbar com barulho de gritaria, de música, de animal, de trabalho. Sim. Isso é perturbação, e lá não fala horário. As pessoas que vão criando, né? Tudo na vida começa de um ponto e as pessoas vão criando paradigmas. Não, agora é assim, agora fechou assim. Mas que é uma questão de... Eu até falo, olha, não tem essa questão de horário. Mas, obviamente, a gente tem que ter uma tolerância maior com barulhos até 22 horas. Sim. Porque depois das 22, aí já é silêncio absoluto, é inadmissível qualquer barulho que não seja necessário. Tem coisa que não tem como. Se você tem um bebê que começa a chorar meia-noite, como é que você faz? Você acha que a mãe não está ali desesperada que o filho está chorando? Ah, mas está incomodando os outros, está perturbando gente. Aí também tem que ter um pouco de bom senso. Mas fora isso, não for um barulho que evitava, depois das 22 horas aí é silêncio total. Mas perturbação do sossego em horário nenhum. Não existe... talvez você vai saber melhor do que eu, mas tem uma diferença de decibéis, talvez. Sim, tem alguns critérios de normas da ABNT. Mas veja, dentro disso que você está trazendo, que eu acho que é bem importante, que é mais uma crença popular, coletiva, porque se fala o tempo todo, mas não são 10 ainda. Mas
Então eu posso ligar o som no maior volume aqui, porque não são nem 10 Sim. horas da noite. E aí, algo que eu trago nesses casos também, que já faz muito tempo que o horário de trabalho, o horário comercial, já não é o horário das 8 às 6, né? Então, quando a gente faz silêncio à noite, quando a gente faz silêncio de manhã, de tarde, a gente está respeitando o nosso porteiro, que fica a madrugada inteira acordada, cuidando da nossa segurança e vai dormir das 7 da manhã às 2 da tarde. A gente está Sim. respeitando as enfermeiras e os médicos e os guardiões do hospital que estão lá cuidando da gente quando a gente tem um acidente ou passa mal. Pessoal de A gente coleta está do lixo respeitando urbano, que trabalha de madrugada também. farmácia, posto de gasolina, que a Farmácia, gente usufrui como sim. sociedade. Então, vamos respeitar essas pessoas, pessoas que têm doença e passam a noite também com problema, com pai doente. Então, a gente ampliar o olhar, E né? até mesmo respeitar as pessoas que trabalham em home office. São muitas. Exato. Então, já não é silêncio à noite, a qualquer hora a gente precisa cuidar disso. Porque Sim. o mundo ele é 24 horas, as pessoas têm que descansar a qualquer horário, como office, sossego, silêncio, para ter saúde mental mesmo. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, em certo momento, você citou um centro espírita. Você acha que existe alguma forma espiritual da gente conseguir suportar, passar por esse problema de perturbação de sossego de uma forma espiritualizada, mais eficiente? Ou não tem? Isso não dá para ser feito isso? Olha, acho que é uma boa pergunta para deixar aí até para quem está escutando responder para a gente em comentários o que vocês acham, viu? Porque Sim. eu acho. Eu vou falar duas coisas. A primeira é essa que eu vou É, falar, a segunda eu entendo. até você começar a responder, ô Silvia, um dos problemas graves de perturbação de sossego, não são poucos, tá? Recebo muitas reclamações aqui, são de igrejas que fazem muito barulho. Não é igreja, centros de candomblé. E quando falo igreja, não estou falando só igreja evangélica, igreja católica. Outras, às vezes as pessoas se reúnem na casa de alguém e vira sempre um local de orações, o que é válido. Eu até falo, gente, todo mundo tem direito de ter espiritualidade, de rezar, ter essa conversa com Deus, tudo. E só que a gente até criou a frase que Deus não é surdo, né? Deus, você pode conversar inclusive com ele sem falar nada. Você pode falar, obviamente, você pode pensar, e esse pensar você está conversando com Deus. Sim. Só que às vezes a pessoa quer rezar, ela quer mostrar para todo mundo. Como diz a música do Roupa Nova, eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir. Aí acho que eu faço assim, eu vou rezar e eu quero que todo mundo, num raio de 100 metros, fique sabendo que eu sou uma pessoa, nossa, eu sou uma pessoa do bem, porque eu rezo, todo mundo vê, olha, que pessoa boa que reza, né? Eu Sim. acho que a pessoa precisa ficar provando isso para os outros, que ela Sim. precisa rezar, ou ela perdeu realmente a noção do bom senso. Mas pode voltar aí na questão da espiritualidade, porque eu lembrei desse detalhe da Sim. perturbação do sossego de pessoas com igrejas É. e cultos, né? Veja, duas coisas aqui também. Uma é que, assim, eu sou dançarina, eu adoro uma festa, adoro dançar nos anos 80, adoro dançar um trance. Lá na Tailândia a gente tinha essas festas de ecstatic dance, que é 3 horas dançando, é uma delícia. Eu adoro música, amo música, adoro dançar, adoro falar, adoro essa. É um equilíbrio, né? O sossego e a Sim, expressão e a escuta. exatamente. É esse A equilíbrio que a gente busca. questão. Hã? É esse equilíbrio que a gente É um busca. equilíbrio. O A direito de questão é. lazer, de diversão, é garantido, todo mundo tem que ter esse direito. Sim. Então, assim, se tem pessoas, no meu ponto de vista, que gostam de estar em silêncio para orar, eu gosto muito de meditar e ficar em silêncio. Ótimo. Se tem gente que se identifica mais com falar, gritar e espernear e girar, tudo bem se é teu estilo. Uma vez que você cuide com as boundaries, com os limites do seu som. Uma vez que Sim. você é um cidadão civilizado e respeitoso. Se esse é teu estilo de se manifestar, se conectar com Deus, é como na África, aquelas danças. Que forma de se conectar com Deus, dançando, abrindo corpo, brincando e tocando tambor, é lindo. Mas tem que ser num ambiente
que respeite os limites dos vizinhos, né? E se você vai fazer uma missa, Exatamente. uma festa de 2, 3 horas, você tem que ir para um lugar adaptado para isso. E, por favor, aí eu falo para o pessoal de festival no meio da natureza que não é só ser humano que tem que ser respeitado, são os grilos e as serpentes e os sapos. Então, cuida aí de pôr um pouquinho de música, um pouquinho de silêncio, falando em nome da natureza, né? Sim, Então, eu acho sim. que essa questão, faz o que tu queres, pois é tudo da lei, uma vez que você respeita os próximos. Raul Né? Seixas. Quando eu dou aula de dança, eu não dou num lugar totalmente acústico, mas 4 anos atrás eu fazia isso. Eu conversei com a vizinha, levei com um fonezinho de ouvido para ela, pizza, bolo, e falei, ó, você aguenta 20 minutos da minha música? Ela falou, vai aí. Sabe, conversar, porque às vezes a gente faz barulho. Ou se a pessoa tem um bebê que grita todo dia às 2 da manhã, você fala com o vizinho, poxa, desculpa, posso fazer alguma coisa por isso? Te dar um comprimido de melatonina aí? Com compreensão, com Sim. entendimento, com empatia, né? Até às vezes teve uma dúvida de alguém, eu não me lembro agora, porque já tem um tempo. Falou assim: olha, os meus vizinhos ele tem um filho que é autista e é um autismo severo que tem algumas crises. E essas crises do autista, às vezes o autista grita muito, faz barulho. O autista não gosta de barulho, mas quando ele está em crise, ele às vezes começa a se bater, começa a gritar, enfim. E ele estava falando assim, como é que você faz para resolver isso aí? Eu falei, olha, eu vou te falar, só tem uma forma de você resolver isso aí. Buscar ajudar esses pais, porque eles devem estar esgotados com essa situação. Eles devem estar, se você está incomodado, você não tem noção do que eles estão passando. Porque ali, ao contrário da perturbação de sossego, de gritaria, de pessoa gritando para conversar, de música alta, entendeu? Ao contrário dessa, as pessoas que estão passando por isso lá estão sofrendo muito mais do que você. O que você pode fazer é ajudar essas pessoas. Procurar saber quem que pode ajudá-las, oferecer, indicar alguém que possa ajudar nisso aí, porque é uma situação muito complicada e às vezes a gente acha que a pessoa está lá causando uma perturbação do sossego e ela está lá se arrebentando emocionalmente e não consegue sair daquilo. E para quem está vendo de fora parece que é fácil. É só fechar a boca da criança. E não é. Não é por aí. É muito complicado quando você tem crianças com autismo. Muito. Né? A simpatia, né? Da fonte do barulho, da onde ele vem, né? É algo que pode ser evitado, que não pode, como ajudar, como auxiliar, abstrair. Pois é. Ô Casos e casos. Silvia, a gente fica vendo aí a questão da perturbação do sossego e a gente sabe, eu já até falei várias vezes aí dessas consequências nefastas para a saúde, e não só para a saúde, que são várias doenças que decorrem aí. Eu não vou citar todas aqui, mas depressão, síndrome do pânico, enfim, várias que as pessoas vão entrando por causa de perturbação do sossego. Mas afeta também a questão educacional, porque se a pessoa não consegue estudar por causa de barulho, afeta o ensino dela. Se afeta a questão econômica, porque se a pessoa não consegue dormir, não tem tranquilidade, não consegue se relaxar, não consegue descansar, no outro dia ela vai trabalhar como? De que forma? Em que situação que ela vai? Qual que vai ser a produtividade dela? Aí eu já citei aí saúde, economia, educação. E eu tenho percebido, sem nenhum dado científico, mas é mais uma observação realmente empírica minha, que isso virou uma espécie de, sem obviamente atingir a proporção do Covid-19, mas virou uma pandemia, uma endemia, eu não sei falar o nome, qual que é o nome correto, mas está sendo um problema grave e que, infelizmente, as autoridades ainda não perceberam o quão grave é isso. As pessoas ainda tratam isso como se fosse um mero incômodo. Eu assisti uma discussão na Câmara Municipal de São Paulo, foi transmitida ao vivo no YouTube. O pessoal me comunicou, falou: Ó, tá ao vivo aqui, falando sobre a questão do barulho do Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras, e lá estão querendo fazer eventos, então queria aumentar os números de decibéis, porque os eventos não podem ser com som tão baixo, ou seja,
é uma discussão realmente absurda, porque falta para as autoridades ter essa percepção Uhum, de que isso é um problema não só de saúde, mas de economia, de educação, que afeta tudo, afeta uhum, às vezes até a própria convivência familiar. Como é que você vai ter uma convivência familiar saudável num local uhum. extremamente barulhento? Você não tem Uma vez paz. que. Você começa a É, ficar agressivo com a esposa começa a ficar agressiva com o marido, começa a usar essa agressividade às vezes com os filhos, porque não porque ela seja uma pessoa agressiva, porque ela está esgotada é. de tanto barulho. O sistema nervoso fica completamente sobrecarregado, intoxicado e não consegue liberar. E não, uma forma de liberar é ser agressivo, né? Colocar para fora, mas daí acaba gerando problemas também. Né? Então é isso, a intoxicação. E isso que é importante, a conscientização, que as pessoas entendam que não pode colocar comida na boca do outro sem o outro dizer sim, paladar. Não pode colocar cigarro no nariz do outro sem o outro dizer sim. Não pode tocar o amiguinho, a amiguinha, a coleguinha sem o outro ter consentimento. Não pode tocar o ouvido do outro com sons sem o outro ter consentimento. É tudo da mesma âmbito. Só que essa questão da audição está atrasada nisso. É hora dela ser entendida. Que é abuso, é invasivo neste sentido humano. Assim como a gente entendeu de pele, de boca, de nariz. Sim. Né? A gente tem que entender nos outros, na visão. Eu tenho o meu óculos, ou eu tô com o meu para-brisa, alguém chega e joga sujeira na minha visão. Não pode você jogar coisa que eu não possa enxergar. Eu preciso ver. Eles não podem fazer isso. Por que na audição ainda é permitido? Por quê? Vamos entender isso. E está faltando essa percepção por parte das autoridades. Você que está com esse movimento aí, você já deve ter percebido isso. Que não é uma coisa tão fácil de mudar. Igual você falou, mudamos a cultura do cigarro? Mudamos. Quão difícil vai ser essa luta agora, né? Para mudar essa questão da perturbação do sossego. Todo mundo tem direito de divertir, de fazer o que quer, acho que é natural. Eu acho que se a pessoa gosta de som alto, excelente, que ela compre uma caixa de som que atinja 800 decibéis e ela sinta toda aquela vibração do grave no peito dela, batendo, que ela gosta disso. Mas, então, ela, por favor, crie um isolamento acústico. Um amigo meu, ele é baterista, você vai onde ele ensaia, dentro da casa dele, todo lacrado com isolamento acústico, para que ninguém dentro da casa dele escuta ele tocar a bateria dele. Sim, Houve essa preocupação dele de fazer isso, Silvia. sim. Mas as pessoas não têm essa preocupação, falam, não. Aliás, a preocupação é justamente o contrário. Eu gosto de som alto, agora que eu vou abrir a janela, agora que eu vou aumentar o som, porque eu quero que todo mundo saiba o tanto que eu gosto de som alto. Querem realmente mostrar. E aí Precisa ser mostrado. tem essa frase popular que ela é muito ruim nesses casos, que as pessoas falam, os incomodados que se retirem. Nossa, terrível isso. Né? Terrível. E isso a gente tem que desconstruir muito, porque às vezes Precisamos. eu tenho o meu lado punk rock, sabe? Eu pego pesado, se a pessoa está sendo abusiva e não está entendendo, eu falo, se um homem no parque começar a abusar da tua filhinha de 10 anos, o que você acha, os incomodados que se retirem? Ou você vai tirar Só o não. cara paulada, sabe? Ou eu falo assim, não, não vai no parque, não, gente, porque lá tem uma pessoa que abusa sexualmente. Uai, vamos parar por aí? Vamos deixar de ir no parque, porque lá tem uma pessoa que abusa Exato. sexualmente dos outros? Por que não vamos resolver a questão do abusador? Né? Exatamente, os abusadores que se reorganizem, que evoluam, né? E aí eu queria trazer isso só, Renato, que você falou, a gente tem um tempinho aqui ainda para eu trazer algo? Sim, sim, pode falar. Deixar? É algo muito importante Só de quero aproveitar, antes que você entre com esse algo aí, que eu vou fazer um convite para o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Na próxima terça-feira, dia 7 de fevereiro, eu vou fazer uma live que vai se chamar Como Começar a Resolver Perturbação de Sossego. E você feito uma exposição bem clara a respeito disso para as pessoas já ter realmente saber os direcionamentos de como resolver o barulho aí com vizinhos. E vai ser disponibilizado um material exclusivo somente para aqueles que se inscreverem. Então, quem estiver assistindo aí, seja ao vivo, que nós vamos colocar isso aí como estreia,
seja gravado. Entra no link que tem aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado aqui do YouTube, porque somente os inscritos que vão receber esse material dessa live do dia 7 de fevereiro, às 19h01. Como começar a resolver perturbação de sossego. Obrigado, Silva. Pode continuar aí. Bom, eu que agradeço, é tão importante essa contribuição que vocês dão. Eu tiro meu chapéu, assim. Tiro meu chapéu. Pessoas que se juntam para fazer essas coisas. Então, tamo junto, até depois do fim. Então, como com essa minha visão de psicóloga e visão coletiva do que acontece, das leis psicológicas que estão aí na mente coletiva e que não estão muito inteligentes, sensíveis, né? Então, existe uma ideia de que diversão tem a ver com sempre ser extrovertido. Ah, mas vamos curtir a vida, é sempre gritar e dançar, embora, como eu já disse, eu adoro isso. Mas existe um entendimento, assim, pobre das pessoas introvertidas. E essas são as pessoas que mais sofrem com a perturbação do sossego e que menos reclamam justamente por serem introvertidas. Sim. Então as pessoas falam, mas nunca ninguém reclamou. Claro, porque quem mais se incomoda são os introvertidos e eles justamente não falam porque são introvertidos. Por isso é tão importante pessoas que estejam se juntando que deem voz aos introvertidos que estão sofrendo e muitos se suicidando, muitos tomando remédios antidepressivos porque estão sobrecarregados. Ok. E aí esse entendimento maior de que a introversão tem seu lugar na sociedade, como eu já coloquei, e tanto na educação de crianças, na educação de adolescentes, isso precisa ser inserido urgente. Já existe, mas tem que ser ampliado. Por exemplo, vou citar aqui a Isadora Duncan, que era uma dançarina de muito tempo atrás, maravilhosa, ativista de muitas coisas, e ela dizia, ela tinha um salão que ela dava aula para 100 crianças, e ela dizia, tem hora que eu falo para a criança se tornar um relâmpago, se tornar uma árvore, um tigre, dançar, e ela é a chuva e ela é o sol. E tem horas, ela diz, geralmente a hora mais bonita é que eu ensino elas a se conterem. E não é repressão, não é fique quieto, engole esse choro. Não é. É luminoso, é consciente, é bonito, é do lugar do... Agora pega toda essa energia que você está sentindo e sente teus pés no chão, mantém tua coluna firme, respira na tua barriga, fique em silêncio e mantenha a potência dentro do seu corpo. Ela dizia, eu vi aquelas 100, 200 crianças em silêncio, com o corpo contido conscientemente, todas juntas. Que coisa maravilhosa tem na biografia dela. Assim, eu falei, gente, que inteligência. Legal. E aí tem a escola Montessori, não sei como é que fala direito, é Waldorf, que ensinam técnicas para as crianças. Eu moro do lado de uma escolinha que é só técnica de grito o dia inteiro. Deus me livre. Não dá vontade de falar para os pais, ei, pais, não é bom aqui. E você vê escolas, tem vídeos no YouTube, que a criança aprende a se centrar, a respirar, a ficar em silêncio, a desfrutar do sossego, a desfrutar de uma meditação, de um relaxamento, de aprender a se acolher e relaxar no chão se acolhendo, a falar baixinho com o outro, a exercitar a discrição, a suavidade. Isso gera muito bem-estar. Os introspectivos que os digam, não é que eles não sabem se divertir, eles se divertem de outras formas, vendo a flor, sentindo outras coisas. Então, é muito importante a gente ampliar essa visão coletiva da introspecção, da calmaria, ela é muito fundamental. E, para finalizar, eu dei workshops em programas do governo super bacanas, anos atrás, Projeto Fera, maravilhosos, assim, levando arte, várias coisas para os jovens, um fim de semana, uma semana num lugar lá longe. Era maravilhoso, mas essa questão estava tão atrasada que no fim do evento eu tive que falar, gente, para a diretoria ali de professores, eu falei, deixa eu falar, deixa eu desabafar e trazer a questão. E me escutaram. Que era assim, o tempo todo era extroversão, o tempo todo. Você ia no comer, molecada lá, 500 adolescentes, Guns N' Roses, não é? Que é maravilhosa a música. She's got a man. E as crianças cantando e dançando. Aí você vai antes de disco. Todos os lugares, o tempo todo você ia, era música e movimento. E eu falo, ok, adoro isso. Aí você começa a observar. E os introspectivos? Aquele que fica deslocado,
que não se sente pertencente, ou os que ficam com dor de cabeça e sobrecarregados que querem pertencer. Sabe? Cadê o lugar dos introspectivos aqui? Cadê o lugar do equilíbrio, onde você vai ensinar para os jovens que eles não têm que botar para fora o tempo todo, que tem um lugar da expressão e tem um lugar da organização mais interna? A gente precisa disso, faz parte do aparelho psíquico, da energia yin yang lá do símbolo famoso. Tem o lugar da lua, da sombra, da introspecção. E como a gente está ajudando os jovens a entenderem isso, e as crianças, e não se sentirem excluídos, eu não faço parte do mundo. Quantos introspectivos se matam e adoecem e passam mal porque não se sentem pertencentes ao mundo? Porque o mundo está o tempo todo valorizando expressão. Então, vamos acolher nos eventos. Tem um momento desse horário que é para sossego, que a gente vai ficar todo mundo no alojamento, vai ter um piano e tem que relaxar. Quem não quiser vai caminhar. Mas existe espaço para isso. No recreio tem um lugar para deitar no redário e ler. Nos condomínios tem o lugar do sossego. Sabe? A gente tem que criar mais e mais esse espaço. Preciso. É necessário. Mudar a questão educacional, né? Isso, educacional e cultural, né? Acho que eu acho que a nossa batalha talvez seja mais cultural, porque isso, educacional, talvez, não sei se entra tanto, porque na escola, obviamente, ensina cultura também, mas não entra muito na questão da pedagogia curricular, mas como cultura, ensinar para as crianças a cultura do respeito, do sossego e do silêncio. Uhum. Porque hoje o que tem de perturbação de sossego eu entendo que é mais uma consequência cultural de faltar isso, de trazer isso de pais, de educadores, trazer essa cultura de respeito, essa cultura igual você viu lá na Suíça, que é cultural. Isso não foi só na escola que eles aprenderam com pai e mãe também, com os cuidadores, tudo. Tudo, essa mudança tem que ser cultural. E eu até quando eu falo para todo mundo aqui, falo, olha, quando você busca seus direitos, não é porque você é uma pessoa que está afim de brigar com outras pessoas. Você está mostrando, você está criando um movimento micro, mas um movimento que vai alterar a cultura da pessoa que faz barulho. Ela vai pensar assim, tá, eu faço barulho, mas agora eu estou entendendo que tem alguém que está tomando iniciativas jurídicas legais para eu parar com o barulho. Isso é muito pequeno, óbvio, mas se cada pessoa fizesse isso aí, já ia gerar uma consequência cultural. Uhum. Eu tenho certeza disso, mas não pode ficar só por isso. Precisa mudar a legislação, precisa mudar as políticas públicas de combate à perturbação de sossego, que boa parte da culpa também faz parte do poder público, tá? Eu não estou enumerando político nenhum, estou falando de poder público em geral, que infelizmente fazem vista grossa para esse tipo de assunto, esquecendo que tem esse detalhe que afeta saúde. Se afeta a saúde, aumenta o gasto público saúde, afeta a economia, gerando menos tributos, gerando pessoas doentes que não rendem, não produzem, afeta a questão educacional, as pessoas não conseguem estudar, enfim, vai gerando tanta consequência ruim para o Estado que eu não, juro para você que eu não entendo por que eles não conseguem ver isso aí. Ah, mas você está querendo dizer que tudo isso aí é culpa da perturbação de sossego? Óbvio que não. Mas a perturbação do sossego é sim uma responsável por estar afetando todos esses aspectos aí, familiar, educacional, econômico e de saúde. Tinha que ter essa mudança, precisa ter. Eu sei que às vezes fica até meio repetitivo, mas eu acho que a partir do momento que as pessoas buscam agir, eu sei que não é só a área essa questão de agir, mas é o que a gente traz aqui especificamente, e sempre agir dentro da lei, nunca ir lá, agora eu vou lá brigar com aquele barulhento. Não é, a questão não é ir lá discutir. Faça tudo dentro da lei. Porque quando você faz dentro da lei, você está dentro da razão. Quando você vai lá criar um atrito verbal ou físico com outra pessoa, vocês dois perderam a razão. Sim, é complicado. Né? É complicado. Eu concordo totalmente.
Só um parênteses do que você falou, né? O meu lugar é da ação, só que em outro departamento, né? É a ação no sentido de trazer consciência e oferecer experiências de sossego para as pessoas aprenderem a valorizar isso, né? A gente vai se complementando, mas eu acho isso que você está falando extremamente importante e isso me trouxe algo que eu gostaria de compartilhar, que é de um departamento bem específico, assim, que algumas pessoas vão acompanhar, outras não, e está tudo bem. Vamos ver quem tem interesse neste papo. Tomando uma respiração profunda, como dizem muito na Tailândia. Tem pessoas que falam assim, mas eu amo música, eu não consigo ficar sem música. Lindo, ótimo. Então, como a gente já falou, usa o teu fone de ouvido. 2. Quando você vai caminhando em direção à tua sensibilidade, você pode começar a acessar estados de consciência, em meditação, na natureza, em que você escuta a grande música. Existe uma música que está acontecendo. Dos pássaros, da brisa, do fogo, do cânion. É uma música muito sutil e muito maravilhosa, que nos preenche profundamente em camadas psíquicas, que nós somos filhos desse sistema. E a gente faz parte disso em harmonia. Eu trago muito isso nas minhas sessões, por exemplo, na terapia aquática, você vai trazendo a pessoa para dentro da água, assim, ela entra num estado de silêncio absurdo, ou fazendo caminhadas na natureza em silêncio, no começo a mente fica, aí eu vou ensinando como respirar e abrindo a tua consciência para o grande silêncio. E entender que o silêncio não é apenas uma ausência de estímulos sonoros. Tipo, se não tem barulho, é silêncio. Não. O silêncio é também uma presença. É como água pura. É como ar puro. Tem um silêncio que ele chega nos ouvidos e ele é água pura. E se você vai se abrindo para isso, e isso eu treino muitas pessoas para isso, assim. Elas falam, nossa, ou quando eu estou dando aula, tem teoria, tem dança, tem alongamento, tem vários momentos que a gente fica em silêncio, relaxando, alongando, para o cérebro aprender a se relacionar com essa instância da vida. E ao mesmo tempo, que aí entra aquele físico indiano, Amit Goswami, que eu adoro, eu vi isso num livro dele, que ele fala assim, o silêncio ele é uma frequência. Não significa que não tenha sons dentro dele. Ele é uma frequência elevada. Por isso a gente sente muita paz quando a gente conecta o silêncio e o cérebro está hábil para isso, né? Está capaz de fazer isso. É mais ou menos como uma jam de jazz, para quem já foi, já viu algo do gênero. Tem um rapaz no piano, aí entra um cello, um violoncelo. É em harmonia. Um adentra o espaço do outro e conjuga. E aí tem harmonia. De forma harmônica, né? Aí entra o bar. E você vai criando um pulso, uma orquestra que é toda harmônica, né? Isso é da frequência do silêncio. Quando eu falo do meu coração para o outro, vendo se ele está num bom momento de me escutar, é da frequência do silêncio, onde a gente não está criando ruído. O Amit Goswami fala, ruído é o que está na segunda consciência, e que incomoda porque não está na primeira consciência. E aí eu falo de espiritualidade, eu falo de meditação, eu falo de treinamento da potência do cérebro, de se conectar com essa sutileza da vida, que é real. Os cientistas estão também descobrindo isso. Então, se ali na jam de jazz chega um cara e faz do nada, é ruído, porque ele não está escutando o ambiente e vendo o que é bem-vindo para compor essa orquestra. E isso se ele desafina ou se ele sai fora da música, ele não está em harmonia. Exato, e cria ruído. Da harmonia, cria o ruído. Então, quando que a gente fala, quando que a gente silencia, quando que a gente põe, quando que a gente não põe a música, é tudo uma grande dança de sons e de silêncio. Então, não é assim, vamos todo mundo ficar calado, né? Eu posso fazer uma sessão com uma pessoa de 2, 3 horas conversando e que a energia do silêncio está ali, porque o coração está ali, está fluindo, ninguém está sendo demais, ninguém está deixando de respeitar o espaço do outro, né? Então, a gente tem esse entendimento de que e isso é muito gostoso, eu vou falar isso e vou finalizar por hora esse meu relato. Mas é que é muito bonito ver o despertar das pessoas, de qualquer etnia, de qualquer classe social, de qualquer
potência cerebral. Você se conectar com a paz do silêncio. Eu tive um namorado que ele falou assim, a gente ficou anos junto, e ele um dia estava num restaurante barulhento, e música, e TV, e não sei o que, ele falou, credo, como eu estou incomodado, Sil. E eu falei, puxa, você não era assim antes, né? Ele falou, não, eu não me incomodava. E eu falei, o que você acha? Você queria voltar a ser como antes? Ele parou assim, ele falou, não, porque depois de conviver com você, eu descobri o que é paz. E por isso eu me incomodo quando a paz vai embora. Eu quero ser uma pessoa que se conecta com a paz. E eu escutei isso já de muitas pessoas que são iniciadas nisso. Tipo, uau, como é que eu posso parar agora? E se não está tendo uma super perturbação de sossego no ar, né? Entendi. E é possível, Silvia, praticar isso no meio de uma perturbação de sossego? Vou pegar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa está com um vizinho que tem um cachorro, ou dois, ou três ali que ficam latindo sem parar. E ela está no estado de nervo, o emocional dela já vai ficando louca, já reclamou pro vizinho, o vizinho não faz nada. Ela consegue se desconectar com a meditação, ou aí tem que ser uma pessoa realmente de uma transcendência espiritual elevadíssima? Olha, eu conheço pessoas que conseguem em menor ou Consegue. maior grau. Conheço Uhum. pessoas que conseguem. Eu já fui essa pessoa, consegui, mas assim, eu É quebrei meu difícil. pé, eu ficava o dia inteiro em casa meditando. Então eu peguei um ônibus para ir para Minas Gerais, um monte de criança gritando à noite. Eu fui para esse Nossa. lugar meditativo e desencanei. E acordei magicamente na hora de sair do ônibus. Eu me senti a poderosa do século, né? Mais uma vez que você tem que voltar para o mundo, papai, eu perdi um tanto essa capacidade. Mas eu conheço pessoas que entram em estados meditativos e que não se incomodam, ou conseguem passar algum tempo sem se incomodar. Assim como eu Seria, comentei. será que seria assim, qual a curiosidade, uma auto-hipnose? Seria a pessoa entrar num transe tão forte que ela fala, eu consigo desconectar. Eu não entendo muito de hipnose, não, só tô falando isso aí, porque teve um tempo atrás eu assisti uma série aí do Mentalista e o personagem principal ele fazia hipnose nas pessoas. Não sei, só tô divagando aqui nos meus pensamentos. Se a hipnose seria capaz de É, trabalhar com isso aí. eu não sou da linha da hipnose, embora eu ache super interessante, mas eu sei que a hipnose ela pode tirar dor de muitas pessoas para ir no dentista, por exemplo. Então, Sim. acredito que para dessensibilizar o auditivo também. Mas essa tua pergunta da meditação, eu acredito que seja algo próximo disso. Eu não posso dizer com propriedade porque eu não sou da linha da hipnose, né? Vamos ver se alguém que está escutando aí diz para gente. Sim. Mas eu Eu também não acredito entendo. que acessar um estado de consciência onde tuas anteninhas aqui parabólicas que captam os sons, elas vão para dentro. Então elas ficam menos sensíveis, elas vão para um outro foco, né, de paz interna. Tá? Mas eu Sim. quero dizer o seguinte, que isso é super importante e é maravilhoso se a gente consegue alcançar. E você sabe o que eu vou falar. Estou falando aí para quem possa usar isso como argumento para ser barulhento. Isso não justifica que pessoas possam fazer barulho e digam, aprende a meditar aí que a Silvia lá falou. É, Né? posso Não fazer just... barulho, porque basta a pessoa meditar que está resolvido. não, não, senhor, não, senhora. Não, não, não. Né? Cada um com a sua responsabilidade. Claro, Né? Isso é com regra de certeza. sobrevivência na selva de pedra, meditar para aguentar o Isso ruído. aí é só uma forma de atenuar todo o sofrimento, que é complicado. Porque o que eu sei, muitas pessoas que tomam medicação alopática forte, tarja vermelha, tarja preta, para se anestesiar. E, puxa, é muito triste que isso tenha que acontecer. É totalmente empático. Eu tenho empatia por essas situações, total, não tenho nenhum julgamento. Compreendo totalmente, mas é muito triste que a gente tenha chegado a esse ponto. Não, e Né? tem todo medicamento, eu não sou especialista em medicamento, mas eu acho que todo medicamento tem o seu, como que diria, não é contraindicação, seria os seus efeitos colaterais. Então, principalmente esses remédios que as pessoas, como tem tanta perturbação do sossego, vai no, às vezes no psiquiatra, ele receita um psicotrópico, alguma coisa assim pesada, muito forte, que ela apaga. Ela realmente vai dormir e não vai escutar.
absolutamente nada, mas você pode ter certeza que no outro dia ela não acorda normal. Ela não acorda, eu tive uma excelente noite de sono, dormi, apaguei, mas ela vai estar ainda com o efeito do remédio, que deve durar ali não sei quantos, às vezes até mais de um dia. Porque Sim. aquilo é uma droga. Igual tem. Quando eu passei por problema de perturbação de sossego, tinha um casal de vizinhos que eles moravam aqui, e eles falavam, eu não incomodo. Sabe por que eles não se incomodavam? Eles bebiam muito, todos os dias. Estavam lá na casa deles, bebendo, bebendo, bebendo. Então, para eles, dormiam tontos, estavam nem aí com a perturbação de sossego. Eles falavam, não, realmente, tá, tem hora que é ruim mesmo, tá, mas começavam a beber todo dia e não paravam, só dormiam tontos. Trabalhadores braçais, né? Então, para eles, eles não precisavam no outro dia estar com aquela, com a mente tranquila para poder usar da criatividade, então para eles era tranquilo poder beber, acordar e trabalhar, era tranquilo. Mas é praticamente isso que você falou, é usar psicotrópicos para poder dormir, para poder relaxar. Terrível ter que passar por isso, a pessoa ser obrigada a se submeter a drogas para poder passar por isso. É uma solução, né, Silvio? Procurando médico, Infelizmente, lógico, tudo com receita médica, indicando, mas é triste a pessoa ter que ser obrigada a é, se drogar para isso. é muito triste chegar a esse Né? ponto, né? E aí eu fico pensando, as pessoas que têm uma visão muito egoísta, né, das relações humanas, e que falam, cada um por si, cada um que se resolve, esse é problema teu, não é problema meu, né? Sim. A pessoa tá, pelo menos a gente espera que ela tenha consciência que ela está sendo egoísta, ignorante, cretina, tenha consciência, não banque o bom samaritano ou bacanão, né? Tipo, tá sendo antiético. E falando, você perguntou da igreja, espiritualidade. A espiritualidade, ela só é exercida aqui dignamente se existe ética. Sim. Você recebe aqui do alto a energia divina e você traz aqui na horizontalidade da humanidade, dos seres viventes, ética, respeito, dignidade. Tem um vídeo até no meu canal para quem quiser assistir que é Espiritualidade com o pé no chão, que eu falo sobre isso. Se você não está transferindo para cá ética, respeito, dignidade, bondade, não importa a conexão que você faça com que santo, que Deus que seja, é fake, não é, porque é aqui que a gente exercita, né? E aí tem um vídeo, tenho que achar ele, tem em algum lugar do meu Facebook, de um cientista brasileiro, que é muito bacana, um vídeo curto, que ele fala que o organismo humano ele só se mantém vivo e saudável porque todos os órgãos colaboram entre si. Não existe espaço para egoísmo dentro do nosso organismo humano. Se existe egoísmo, morre, fica doente e morre, se existisse. Porque está o tempo todo, cada um fazendo o seu papel, mas uma vez que um fragiliza, o outro tenta resolver, tenta consertar, tenta compensar. É o baço, é o fígado, o intestino, o coração. É um sistema inteligente colaborativo. Está todo mundo trabalhando para ter saúde no sistema. Não é tipo, o fígado, o problema é meu e o estômago que se ferre se não tiver tal substância. Ele vai lá tentar produzir. É toda uma comunidade colaborativa, entende? Então, se a gente se entende como um sistema humano e de seres vivos e a gente quer ser saudável, a gente tem que ser colaborativo. Senão, como diz o cientista, é falência do sistema. Todos Sim. devem cuidar de si e zelar pelo outro. Senão, é falência do sistema. E se você não está agindo com essa consciência, é hora de começar a agir, meu irmão. Ou você vai para o hall dos egoístas cretinos. E aí. Exatamente. Ô, Silvia, está sendo um prazer imenso estar fazendo aqui esse vídeo com você. Muito prazer mesmo estar te conhecendo aqui hoje. E a gente, para entrar aqui agora na parte de finalização, se você puder, o que você puder indicar para as pessoas, façam isso, façam aquilo, busquem isso. O que você indicaria hoje para as pessoas? Você já falou da meditação, quiser falar mais, falou,
outra coisa que você falou dos movimentos aí de contra a perturbação do sossego, a gente já tem até o nosso aqui, um movimento nacional contra a perturbação do sossego, tá? Quem quiser participar, é só entrar no link que tem aqui na descrição do vídeo do YouTube. Mas o que se indica? Que você fala assim, não, acho que é interessante se a pessoa, se ela puder fazer isso, se ela puder fazer aquilo, para a gente poder, assim, às vezes até amenizar. Eu sei que acabar talvez não, mas amenizar o sofrimento dela. O que você acha que poderia ser indicado para essas pessoas? Bom, para as pessoas que estão sendo vítimas, né, do ruído, do barulho, infelizmente a gente não tem uma forma mágica, vamos achar formas de sobreviver, né? Eu ouvi falar até de uma homeopatia que ajuda a sedar um pouco a sensibilidade, não provei ainda. Mas eu vou trazer algumas coisinhas que possam, quem sabe, ajudar um pouco, que é o que eu faço comigo, né? Uhum. Bom, uma é se defender, é usar aí toda essa mídia, o teu trabalho, o movimento no Facebook, as leis, e lembrar que você tem direito, que não é pessoal. Ah, eu quero música, eu não quero. Eu tenho direito. Sobre a lei, o meu direito. Então, aprender a se defender, evitando agressividade, no lugar da empatia, como a gente já conversou, no coração, no olho, o que eu preciso, a minha necessidade, você poderia compreender. Eu acho que isso é uma questão importante de buscar se defender quando dá. No começo a gente fala um pouquinho sobre isso, em praia e cachoeira e em casa. Outra questão é que o sistema nervoso, quando ele está sob estresse, ele dá a sua contraída, né? Ele toxina, quando você come algo estragado, e o estômago e o intestino retorcem ali. Quando a gente está sob estresse, existe essa tensão, é como, né? Então, a gente busca formas que, para cada um é de um jeito, de entender e liberar essa tensão, vai ajudar você a suportar menos danos isso. Então, se eu estou em casa e começa aquela coisa, eu não tenho o que fazer, o vizinho não me escuta, um FDP não me escuta, não sei o que fazer. Eu vou falar óbvio, né, gente? Mas é que eu sei por experiência própria. Às vezes a coisa te deixa tão desorganizada, o sistema nervoso, você fica tão sem saber o que fazer, quando o estresse é muito intenso, entra num estado de trauma, quando você já tem ou cria um trauma, que você perde a clareza da fuga do processo. Lembrar que tem que sair pelo teu sistema nervoso. Se for possível sair, ir para um lugar tranquilo, que são raros, né, ir para esses retiros que eu comentei, ir para um lugar de 2 horas, faça isso, porque vai gerando um acúmulo de estresse no sistema nervoso. E vai ficando cada vez pior até que chega um lá e mata o vizinho e vai para a cadeia. Sabe? Não vamos, além de você estar se ferrando por causa do vizinho, você ainda ir para a cadeia. Né? Eu até falo que lá na cadeia, lá que você não vai ter sossego mesmo. Vai ser pior, né? Então, assim, não é no mate, porque todo mundo sabe. Mas, assim, não deixar o teu sistema nervoso, dentro do possível, entrar num estado de absurdo, sabendo que vai crescendo a tensão. Tem gente que vai colocar uma música aí dentro do seu ambiente de casa, no seu fone de ouvido. Eu faço muito isso, assim, quando dá. Às vezes, eu coloco uma música e eu danço, porque eu sinto que libera o meu sistema nervoso. Uma música que eu adoro, em determinadas condições. Né? Eu vou num parque, ponho ali, eu sinto que está liberando. Isso é uma das técnicas, né, de trabalho com o sistema nervoso. Chacoalhar, soltar e nadar, achar um lugar para nadar. Nadar ajuda muito a expansão do corpo, de novo, em movimento. Técnicas de respiração. Tudo isso ajuda. Resolve? Não. Ainda não, mas ajuda a ir liberando o estresse que está dentro de você, né? Com certeza. Então, infelizmente, eu não tenho nenhuma fórmula miraculosa. Acho que a gente está trabalhando para que esse direito seja preservado, né? Como a gente já vem falando, assim. E essa lista que eu dei para quem não pegou do começo, eu acho que é muito importante para quem vai verbalizar com quem está perturbando o sossego, entender mesmo essa lista de vagões de trem, restaurantes, supermercados, spas, que eu uso isso nos meus argumentos. Eu fui numa construção que ficou o fim de semana inteiro, pá, 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 às 7 da manhã de segunda-feira, 6h30, pá, pá. Eu falei, bora achar argumentos, querendo estrangular as pessoas, né? Vamos pela empatia. Aí eu falei, olha, eu faço parte de um movimento contra a perturbação do sossego, que tem policiais, advogados,
tem psicólogos, tem uma série de pessoas, e hoje é parte da lei que se cuide dos decibéis numa construção, em qualquer situação. Vocês estão ferindo a lei. Estou vindo aqui amigavelmente te dizer que eu estou sofrendo, as pessoas no meu prédio estão sofrendo, porque a gente não consegue descansar, e a gente tem que cuidar de criança, a gente tem que trabalhar, eu sou psicóloga, eu tenho que estar bem. Então, é muito importante que vocês abaixem, conduzam como tem que conduzir para ter a obra, mas com respeito ao bairro, senão vai chegar uma multa muito pesada para vocês, né? Sei lá se ia chegar, mas eu falei, que hora que eles escutem isso. Mas eu falei. E aí ele falou, mas é que a gente está atrasado aqui na obra. Eu falei, ok, eu sinto muito, mas você acha justo, porque por causa da tua pressa de fechar no prazo, que todas as pessoas estejam sofrendo? Olhei no olho dele e falei, você acha justo isso? Não é. Então, se não for pelo bom senso, vai ser pela lei e pela multa. Vamos tentar se entender? Agradeço muito. Funcionou. Assim, diminuiu muito. Que Nunca mais bom. semana, nunca mais às 6:30 da manhã. Acho que foi mais o bolso que pegou, mas um pouco de bom senso também. Assim. Então, para finalizar isso, né? Essa lista que eu trouxe, tem mais, né? Para a gente entender que não é uma coisa eu contra você quando a gente vai pedir respeito. Eu tenho direito. E hoje tem movimentos municipais, estaduais, nacionais e internacionais a favor da gente ter sossego. E eu convido pessoas de restaurantes, donos de restaurantes, eu convido eles. Você não quer fazer parte desse movimento? Tem uma sala do teu restaurante, se ele tem 2, 3 salas, onde não tem música, e você orienta as pessoas a estarem mais silenciosas? Eu faço isso quando eu vou num hotel com piscina. Eu convido as pessoas. Vocês não querem fazer parte desse movimento? E muitos falam sim. E aí eu quero até fazer, fica aqui um convite, a gente fazer, de repente, uma página no Facebook, é algo que eu quero fazer, colocando os lugares na cidade onde a gente encontra paz e valorizar esses lugares, sabe? Aqui Interessante isso, hein? nesse local, nesse clube, deles ganham notoriedade, vão ter mais incentivo e motivação para entrarem no movimento também. Eu posso colocar aquela sala silenciosa. Põe eu aí no Facebook, minha empresa. E a gente se ajudar a encontrar lugares de paz. Eu acho que a gente precisa agir coletivamente mesmo. Vamos, seja, aqui em Curitiba, quais são os lugares que não tem música? A farmácia NC, eu botei lá no grupo. Gente, uma farmácia sem música. Eu posso ler a bula tranquila. Coloquei no Facebook, um monte de gente adorou. Divulgo. Falei, gente, estou divulgando vocês. Você me deixou curioso agora. As farmácias de Curitiba têm música? É sério? Nossa. Aqui na minha cidade não tem isso, não. Graças a Deus. Não tem umas? Cal Farma, vou falar, não sei se pode aqui. Tá? Colocam 2, 3 que eu conheço aqui na região, colocam caixa de som alta na frente da loja. Meu Deus. Não, aqui tem estabelecimentos que fazem isso, sabe? Lojas que querem atrair clientes com música, mas farmácias aqui, e olha que elas concorrem bastante aqui, tem bastante concorrência de farmácia. Mas não, graças a Deus eu nunca vi caixas de som em farmácia. Até tá sendo uma novidade para mim. Então Curitiba tá assim. Tá, é terrível. Às vezes eu falo com o Nossa. gerente, e essa aqui é minha sugestão, assim, não para a gente só aguentar, mas a gente mudar o panorama. Quando eu vejo um lugar que é muito barulhento, mesmo farmácia com música, tem música de balada. Você vai num restaurante super tranquilo, assim, para tomar uma sopa com a tua avó, é música de Born to be Wild. Falo, gente, eu adoro isso para dançar e dirigir na estrada, não para tomar sopa com a minha avó. Aí eu falo com o gerente, eu chego, escuta, amigo, se eu entender aqui, né? A gente está normalmente que é sopinha no domingo à noite. Não estaria para colocar um piano, um Beatles na viola, Um né? jazz Uma coisa. bem suave, né? Muita gente fala, nunca tinha pensado. Eu falei, incomoda. Ele, eu nem escuto mais. Eu falo, mas a gente escuta. Você já checou com os teus funcionários se eles não estão estressados? E quando eu falo com os funcionários, eu falo, como é que você está com essa música o dia inteiro? Nossa, eu fico acabado, vários. Então, eu falo para o gerente, para o dono, você não se preocupa com a qualidade do atendimento dos teus clientes? Você abre estabelecimento, você paga um monte de imposto, você trabalha duro, você colocou um monte de dinheiro, você precisa de lucro, e você vai deixar seus funcionários estressados? Ou você vai deixar eles em paz para atender bem o teu cliente? Ou eles vão estar estressados e vão falar, cuida da saúde mental dos teus funcionários. Tem os que gostam de musiquinha, põe lá dentro, ali numa almoxarifadinha, no cantinho, mas no ambiente coletivo deixa paz,
A gente precisa de paz para regular nosso sistema emocional, nosso sistema nervoso. A gente precisa de paz. E muita gente, Renato, fala, pô, que legal isso que você está falando. Muita gente. São poucos os cretinos. Só que Mercado, os cretinos são barulhentos são. e eles causam mal para muitas pessoas, infelizmente. Complicado. Silvia, muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo. Eu acho que isso aqui é um dos vídeos mais importantes que a gente fez aqui no canal, graças a todo o conteúdo que a Silvia apresentou para a gente aqui. E é importante que as pessoas tenham essa conscientização de tudo que ela falou, para realmente a gente poder mudar essa situação da perturbação do sossego. Mais uma vez eu vou convidar o pessoal para a live agora do dia 7 de fevereiro de 2023, terça-feira, 19h01. Como começar a resolver a perturbação do sossego. Estão todos convidados. É só entrar no link aqui na descrição para poder receber o material que nós vamos fazer exclusivamente para essa live. E quem tiver alguma dúvida, querer falar com a Silvia, qual é o seu contato? Como é que fala com você? Se tiver eventual dúvida aí. Tá. Eu vou mandar aqui meu WhatsApp. Por favor, não mandem spam, porque spam é ruído. Nós queremos sossego. Certo. Quem quiser realmente falar comigo é 419-9221-0062 para trocar Certo. ideia, para eu passar links. Nós Quem vamos colocar aqui na tela aqui depois. Depois a gente vai isso, deixar isso aqui na tela. para conhecer os retiros, não é de silêncios meus, a gente dança, a gente caminha, a gente conversa e faz muito silêncio. As sessões na água ou na maca, enfim, para encontrar esses estados de relaxamento. Eu tenho um website que é meia boca, porque eu nunca tenho tempo de atualizar ele. Vou dar aqui também www.ia.arte.br. E tem o canal no YouTube, o IA Múltipla, que eu trago bastante material de arte, de psicologia, de conscientização humana, da tua missão aqui, que te faz feliz. Tem bastante coisa. E acho que basicamente é isso. Estou no Instagram, @silvia.iapoti. Estou aí no mundo e vai ser um prazer trocar figurinhas aí com quem tiver com o coração aberto para isso. Legal, muito legal. Gostei muito. Gente, o pessoal também que gostou, já dá o like aí, inscreve-se aí no canal e vamos compartilhar essa live para poder chegar para mais pessoas, tá bom? Silvia, brigadão, todos que nos acompanharam aqui até no final desse vídeo. Desejamos aí para todos paz e sossego para todo mundo. Assim seja.